Vou fazer essa leitura. Salmo 11, versículos de 1 a 3. No Senhor me refugio. Como dizeis, pois a minha alma foge como um pássaro para o teu monte? Porque eis aí os ímpios armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, quem poderá fazer? Que poderá fazer o justo? Romanos 12, 15 a 21. Romanos 12, 15 a 21. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer; se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, a Tua palavra nos traz paz, Tua palavra nos traz exemplos de confiança, de homens que viveram em outras épocas. A Tua palavra nos traz mensagens que não devemos apenas admirá-las, ó Pai, mas vivê-las conforme ensinos dos Teus servos que foram dados pelo próprio Senhor, ó Deus. E que o Senhor nos abençoe nessa noite mais uma vez, que possamos entender, ó Deus, a necessidade de termos paz contigo, viver em paz com os nossos irmãos e aproveitar, ó Deus, a vida, os momentos que o Senhor nos dá a cada dia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Coloquei como tema dessa mensagem ações de um novo dia. Não é novidade, né? Parece que todas as vezes nós podemos começar a nossa mensagem dizendo que os dias passam rapidamente. Nós já estamos no último domingo do mês de junho e sempre fica aquela questão, né? O que nós temos feito da nossa vida? O quanto nós entendemos realmente que essa vida é passageira e nós precisamos fazer aquilo que temos que fazer no tempo que nós temos. Talvez o tempo nosso não seja tão grande como nós imaginamos, né? Hoje mesmo estava recebendo uma notícia de um membro da igreja lá de Séries, Goiás. O marido dela, né, faleceu com 52 anos, estava jogando futebol no sábado à tarde, sentiu uma dorzinha, sentou lá no chão e dali não voltou mais. Tinha médico lá junto, não adiantou. Quanto tempo ele tinha, né? Quanto ele aproveitou, quanto ele buscou o Senhor. Cada um de nós tem um novo dia, novas ações, e com certeza é necessário questionarmos quais as ações tomaremos nessa nova semana. Mas se parar para pensar, nova semana é muito longe, né? No novo dia, ou nas próximas horas. E eu separei aqui um pouquinho
algumas ações. A gente poderia fazer uma lista aqui de 20, 30, 40 coisas. Falei só quatro coisas que estão relacionadas à vida, coisas importantes para a nossa vida. E às vezes a gente esquece, às vezes a gente deixa de praticar. Ações de um novo dia. A frase é: hoje farei diferença. Em primeiro lugar, aproveitar as coisas boas do presente momento. Aproveitar as coisas boas do presente momento. O texto que nós lemos do Salmo 11, o salmista diz que está seguro com Deus. Se você quiser voltar lá no Salmo 11, de 1 a 3. Como dizeis, pois, a minha alma, foge como o pássaro para o teu monte. Ele diz: no Senhor me refugio. Eu estou seguro no Senhor. Ainda que me dizem, fuja como um pássaro para as montanhas, ou seja, os teus inimigos estão te perseguindo. Ele diz: no refúgio, no Senhor me refugio. Com Deus estou seguro. Aproveitar as boas coisas do momento presente, fixar a atenção nas coisas boas. Eu creio que muitas vezes nós desesperamos, nós ficamos desanimados, tristes, porque nós estamos mais preocupados com os inimigos que se multiplicam e que tentam nos cercar, nos atingir, do que olhar para coisas boas, como fez o salmista. No Senhor eu me refugio, eu estou tranquilo. Quantas vezes nós temos essa tendência, a olhar só o que é ruim. Será que o que é ruim é tão mais do que o que é bom? Será? Às vezes o nosso olho que é um pouco ruim. Diz que um casal estava num jantar e a mulher não estava dando muita bola para o marido. E o marido, para puxar assunto, olhou para uma árvore de Natal cheia de luzes piscando e falou para ela: olha que linda árvore. E ela olhou para ele: é porque você não viu, tá vendo? Tem uma lâmpada queimada ali. Tinha 200 lâmpadas, uma queimada. Foi essa que ela viu. Quantas vezes nós estamos assim? Às vezes nós não enxergamos as coisas boas porque nós olhamos muito para as coisas ruins. Eu não sei quantos viram, acredito que há 1 mês e meio, 2 meses atrás, apareceu um texto na internet que era atribuído ao juiz Sérgio Moura na sua infância, na sua juventude, num blog antigo. E depois eu vi que esse texto, na verdade, era um comercial da Coca-Cola que eles pegaram e colocaram lá Sérgio Moura no final, só para viralizar, para se multiplicar aquele texto. Olha que texto bonito. Então, é um texto da Coca-Cola. Baseado em estudos sobre o mundo atual, para cada pessoa dizendo que tudo vai piorar, 100 casais planejam ter filhos. Para cada corrupto, existem 8.000 doadores de sangue. Enquanto que alguns destroem o meio ambiente, 98% das latinhas de alumínio já são recicladas no Brasil. Para cada tanque fabricado no mundo, são feitos 131.000 bichinhos de pelúcia. Na internet, a palavra amor tem mais resultados que medo. Para cada arma que se vende no mundo, 20.000 pessoas compartilham uma Coca-Cola. O texto foi alterado, mas eu estou lendo o texto da publicidade. Será que a gente não fica olhando os casais que se separam e não olhamos para quantas famílias novas estão se juntando a cada dia? E assim, tantas outras coisas. Então esse primeiro ponto, irmãos, o mal e o bem estão sempre presentes no mundo. Mas a gente precisa fixar mais a nossa atenção às coisas boas. E aproveitar as coisas boas do momento. E aproveitar o momento.
Qual o momento que nós estamos vivendo agora? Aproveitar esse momento. Como é bom cantarmos louvores, ouvirmos a leitura da Bíblia. A gente poderia ficar aqui lendo vários textos, isso é muito bom. Mas quantas vezes nós não estamos aproveitando o momento, né? Um dia eu mesmo vi o que eu estava fazendo, né? Cantando aquele hino, ó pensar nesse lar lá do céu. E naquele momento eu estava pensando, o que eu vou comer quando eu sair daqui? Aí eu parei, mas eu estou falando, pensar nesse lar lá do céu, e eu estou pensando na terra, né? No que eu quero aqui na terra. É muito comum a gente fazer isso. Pensar nas coisas que nós estamos vivendo no momento. E pensar em coisas boas. Nós não estamos dizendo que não existe coisa ruim. Existe coisa ruim, nós não devemos ignorar as coisas ruins. Mas nós devemos lembrar das coisas boas. No Senhor me refugio. E ele diz, como dizeis, pois, a minha alma, foge como um pássaro. Então, ele está dizendo, com Deus eu estou seguro. Não adianta vocês ficarem me dizendo, fuja como um pássaro para as montanhas, porque os maus já armaram os seus arcos, de tocar e aponta as suas flechas para atirar das pessoas direitas, para atirar nas pessoas, né? No Senhor me refugio. A segunda ação, valorizar as coisas boas de cada pessoa. Aqui está relacionado, irmãos, aos relacionamentos, né? A como eu olho e como que eu vejo meu irmão. Porque uma das questões que nos trazem problemas é você enxergar as coisas ruins do mundo. E uma outra questão é fixar os nossos olhares nos defeitos das pessoas. Então, primeiro que nós falamos, olhe as coisas boas do mundo. E agora, olhe as coisas boas das pessoas. As pessoas, valorize as coisas boas de cada pessoa. No texto de Romanos 12, nós lemos aqui que nós devemos alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Não torneis mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. E ele fala, né, que nós não devemos ter um sentimento de orgulho uns para com os outros. Condescendei com o que é humilde, não seja sábio aos vossos próprios olhos, não torneis a ninguém mal por mal. Então são todos esses conselhos relacionados a nós não estamos criticando e ressaltando os pontos negativos, os erros uns dos outros. Nós temos falado muito sobre isso, sobre essa necessidade de perceber a importância, né? As diferenças de cada um, e como cada um com a sua diferença soma e não diminui. Essa diversidade, não a diversidade que se fala aí, né? Diversidade de diferenças, de coisas que cada um de nós tem. Isso é algo para somar. E nós não podemos estar comparando, né, o ponto positivo que nós temos com o outro que não tem o mesmo ponto positivo. Vou tomar a liberdade de contar mais uma história aqui. Essas historinhas de animais. Diz que numa carpintaria houve uma reunião entre as ferramentas para acertar as diferenças. O martelo exerceu a presidência e começou lá a discussão. O martelo fazia barulho demais, passava todo o tempo dando golpes. O
Martelo assumiu sua culpa, mas depois pediu que fosse expulso o parafuso, alegando que ele dava muitas voltas para conseguir qualquer coisa. O parafuso concordou, mas por sua vez pediu a expulsão da lixa. Disse que ela era muito áspera ao tratar dos demais atritos. A lixa acatou a decisão, mas com a condição de que se expulsasse o metro, que sempre media os outros segundo a sua medida, como se fosse ele o único perfeito. Nesse momento, o carpinteiro entrou, juntou o material e começou a trabalhar. Utilizou o martelo, a lixa, o metro e o parafuso. Finalmente, uma rústica madeira converteu-se num fino móvel. Quando as ferramentas ficaram sozinhas novamente, a Assembleia retomou a discussão. Foi então que o serrote pediu a palavra e disse: Senhores, ficou demonstrado que temos defeitos, mas o carpinteiro trabalha com as nossas qualidades, com os nossos pontos fortes. Assim propõe um trato. Não vamos mais ressaltar nossos pontos fracos, vamos passar a valorizar os nossos pontos fortes. Olha essa frase, irmãos. Ficou demonstrado que temos defeitos, mas o carpinteiro trabalha com as nossas qualidades. Deus trabalha com as nossas qualidades. Se a gente ficar olhando um para o outro, né, tentando identificar os defeitos de uns dos outros, nós vamos achar, não é pouco não, vamos achar muito. Mas lembra do primeiro ponto? Olha as coisas boas que estão acontecendo no mundo. Se nós fizermos isso, olha as coisas boas que os nossos irmãos têm. Não fique olhando os defeitos dos outros. Isso é muito, muito ruim. Isso é uma característica de orgulho, né? Nós parece que queremos demonstrar que somos melhores do que os outros. E para isso eu preciso ressaltar os defeitos das outras famílias, o defeito dos outros irmãos, o defeito do que o outro faz. Cada um faz algo de uma forma diferente. Se nós tivermos um coral em cada igreja presbiteriana, vamos dizer, cada coral vai ser diferente. Eu não posso olhar, mas o coral de Maringá não tem uniforme que o coral lá da Betel tem. E o solista, isso não vai dar certo. Cada um de nós precisa lembrar, né, que Deus, Ele vai utilizar todos. E Ele vai utilizar aquilo que Ele mesmo colocou em cada um de nós como qualidade, não os nossos defeitos. Precisamos trabalhar juntos, aproveitar o melhor de cada um, no tempo que nós temos juntos. Estar juntos. Estou dizendo que nós devemos ignorar os defeitos dos outros. Eu estou dizendo que o problema é nós vivermos julgando, condenando, criticando e aumentando as falhas uns dos outros. Porque o problema não é você enxergar a falha no outro, é você aumentar as falhas dos outros. E é você não ter um coração de perdoar, não ter um coração de olhar para o irmão com amor, tendo essa consciência de que aquele irmão pode sim ter mudado. Pode ser uma pessoa melhor. Terceira ação, refletir a paz. Refletir a paz. Ainda em Romanos 12 diz: quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Depois no finalzinho diz: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Vence o mal com o bem. Refletir a paz. Vou contar mais uma historinha de animal aqui. Hoje é o culto das historinhas. Creio que todos conhecem essa historinha. A Casa dos Mil Espelhos, de um feliz cãozinho que decidiu visitá-la. E saltitante olhou, e quando ele olhava para um lado, ele via 1000 cachorrinhos sorrindo,
abanando o rabinho. Ele olhava para o outro e 1000 cachorrinhos sorrindo, abanando o rabinho. Que lugar maravilhoso, voltarei sempre aqui. Lá havia também um cãozinho que não era tão feliz como o primeiro. Decidiu visitar a casa dos mil espelhos. Quando ele olhou, viu 1000 cãezinhos de olhares hostis, olhando firmemente para ele. Ele rosnou os dentes e viu 1000 cãezinhos rosnando os dentes para ele. E ele saiu: que lugar horrível, nunca mais volto aqui. Você vê o que você reflete. Essa ideia, irmãos, de nós refletirmos a paz, vencer o mal com o bem, refletir a paz, ter paz, o que depender de vós tem de paz com o outro, está muito relacionado a quem nós somos. Às vezes, se nós somos maltratados, pode ser porque nós não somos simpáticos para com o outro, ou não tratamos bem a outra pessoa. Você não se sente bem no lugar? Pode ser que você está mal-humorado naquele dia. Como que os nossos sentimentos mudam, não? Eu não sei especificar, mas ele nunca está igual. Nunca está igual. Nós nunca estamos o sentir do igual. Se eu tivesse um medidor de alegria, vai até não sei quantos mil. Você está ali no 500, 600, 636, 332, 27, sobe para o 1000. E nós precisamos aprender que muitas coisas refletem nós mesmos. Não é o lugar, nós. Tem até uma frase que eu gosto muito, né? Que Jesus venceu no deserto e Adão pecou aonde? No paraíso. O problema não está no lugar, está na escolha de cada um. Nós precisamos aprender a refletir o bem, como viver, como nos relacionar com as pessoas. Precisamos nos aproximar mais em amor. Seremos menos, digamos assim, né, maltratados, como dizemos. Precisamos ser mais gentis, mais agradáveis. Com certeza seremos mais agradáveis. Viver é uma bênção, irmãos. Nós lemos aqui, né, colocamos o Salmo 32:11 nos slides. Diz: alegrem-se no Senhor, exultem, vocês que são justos, cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, ó justos. Então, é um salmo que fala sobre confissão de pecados, e depois que ele confessa os seus pecados, ele tem paz, tem alegria. Então muitas vezes nos falta uma vida de comunhão com Deus, porque só assim vamos refletir coisas boas, só assim teremos esta verdadeira alegria. Promover paz é viver em paz. Precisamos refletir essa paz. A quarta ação e última: caminhar em honestidade. Voltando ao texto inicial do Salmo de número 11, nós encontramos aqui o versículo 3: ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Ele está falando o seguinte, que com Deus ele estava seguro. As pessoas estavam dizendo: você deve fugir, você deve se amedrontar. O que pode fazer uma pessoa honesta quando as leis e os bons costumes são desprezados? E ele fala: com Deus estou
seguro. Pode todo mundo ser meu inimigo, todas as leis serem contra a lei que eu conheço como verdade, a palavra de Deus. Com Deus eu estou seguro. Principalmente esse versículo 3, ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Até um texto que a Janete leu e eu fiquei pensando nele desde aquele dia, viu, Janete? Na linguagem de hoje, esse versículo 3 diz, em relação a destruídos os fundamentos, ele diz o seguinte: fundamentos são todas as leis, os costumes que são desprezados. Você percebe que hoje a gente vive num mundo que destrói os fundamentos. Você está vivendo sem mundo, sem lei, ou seja, cada um tem a sua própria lei e você não pode atropelar a lei do outro. O que poderá fazer o justo quando as leis, os bons costumes são desprezados? O que pode fazer uma pessoa honesta num mundo que despreza todas as leis? E ele diz: eu estou seguro com Deus. Eu estou seguro em Deus. Hoje cedo nós falamos na aula, nós temos que manter firmes na palavra. A palavra é a verdade. Não é a minha posição, é a posição de Deus, da palavra de Deus. E eu não tenho que temer se eu vou ser, por isso, perseguido, ou como diz aqui o texto, né, pessoas atirando flechas, o inimigo perseguindo. Eu não devo temer. Os ímpios armando, dispõem a sua flecha contra nós, armando tocaia, atirando nas pessoas direitas. Eu não devo temer. Eu devo permanecer firme na verdade. Essa ideia de que desonestidade é o caminho é uma ideia triste, né? Essa ideia de que eu sou brasileiro, eu sou assim mesmo. Antes de ser brasileiro, de ser europeu, de ser chinês, eu sou a verdade. O que a verdade diz, independente do país que eu moro, da educação que eu tive. Eu sou educado conforme a palavra de Deus. A única forma de ganharmos, de vencermos, é através da honestidade. Isaías 32:17 diz: o fruto da justiça é paz, tranquilidade e confiança. Olha que bonito. Ser justo traz frutos. Quais frutos são esses? Paz, tranquilidade e confiança. Só na justiça. Quem ganha pelo caminho da mentira, do roubo, da esperteza, já perdeu, já começou perdendo. Mas o seu fim será pior ainda. Uma última ilustração. Havia um casamento de um príncipe e, de acordo com a lei, ele deveria criar uma disputa entre as moças do reino. Ele diz o seguinte: darei a cada uma de vocês uma semente. Aquela que dentro de 6 meses trouxer a mais linda flor será a minha esposa. Darei uma semente a cada uma de vocês. Aquela que trouxer a mais linda flor será a minha noiva. Uma delas, muito humilde, e não entendia muito bem de jardinagem, cuidou e não nascia nada e não tinha jeito. Mas ela não desanimou, não desistiu. Continuou lá. No dia certo, mesmo sem a flor não brotou, ela foi lá com o seu vaso vazio. E ela chegou lá, cada uma daquelas outras mulheres do reino tinha um vaso com uma flor, uma mais bela do que a outra. E ela falou: nossa, mas só a minha que não deu nada. O príncipe observou cada uma delas
com muito cuidado e atenção, e anunciou que a jovem que trazia o vaso vazio era a escolhida, era a futura esposa. Ninguém compreendeu nada, então ele disse: esta é a única que cultivou a flor que a fez digna de se tornar uma imperatriz, a flor da honestidade. Todas as sementes que entreguei eram estéreis. Ela foi a única que cultivou a semente e que levou do jeito que ela conseguiu levar. As outras, acho que foram lá numa loja, de flor, comprou um vaso com uma flor bem bonita para levar para o príncipe. A honestidade, a verdade. Quando nós vivemos nessa época, nós temos falado sobre isso. Não é para a gente ficar escandalizado com os corruptos, com a maldade, que agora o Jornal Nacional tem cerca de 50 minutos. Os primeiros 30 minutos é falando sobre a lista das lava-jatos da vida lá, Depois tem uns 20 minutos de algumas notícias lá. Não é para que a gente esteja olhando isso e falando: olha como as pessoas são corruptas. É para a gente orar e pedir para que Deus nos ajude a manter a nossa fidelidade no Senhor. Tem um livro do Drauzio Varela, difícil falar esse nome, chamado Os Carcereiros. Até a Globo fez uma série que vai passar na televisão. Uma das partes, falando a respeito do carcereiro corrupto, lá é um testemunho de um dos carcereiros, diz o seguinte: o corrupto não é aquele que leva uma R15. O corrupto é aquele que começa. Uma esposa ou a mulher ou uma mãe de um preso fala: deixa entrar essa caixinha de leite para o meu filho. Aí ele deixa a caixinha de leite. Quem deixa a caixinha de leite, no outro mês fala: meu filho está precisando de um cigarro, deixa entrar o cigarro. Aí no outro mês, deixa entrar uma droga, ele está precisando da droga, aí entra a bebida. Só um revólver, é só um. E aí eu lembrei do versículo, quem é fiel no pouco é fiel no muito. Quem é infiel no pouco é infiel no muito. E esse problema da honestidade é exatamente isso, irmãos. Nós vamos nos conformando, mas tem tanta maldade aí. Não que se você roubar uma laranja na feira, você vai se tornar um assaltante de banco. Não estou dizendo que seja assim, mas é o caminho. O assaltante de banco, com certeza, ele começou roubando uma laranja na feira, Aquele Pablo Escobar, falando da história dele, ele começou roubando na feira para a mãe dele, de pequeno. O coração do homem é enganoso, e nós vamos permitindo que as coisinhas pequenas sejam entrando, e assim, irmãos, nós vamos dando espaço para outras e outras coisas. E nós precisamos entender que a justiça que traz a paz, o fruto da justiça é que traz a paz. A desonestidade só nos leva à ruína. Como eu disse, poderíamos falar de muitas ações, mas nós queremos deixar essas 4 para nós lembrarmos hoje à noite. Ações de um novo dia. Tente aproveitar as coisas boas do momento presente. Quando você cantar ou pensar no lar do céu, pensa no lar do céu. Valorizar as coisas boas de cada pessoa. Não perca essa oportunidade. Você convive com pessoas boas, com qualidades, com coisas que você pode compartilhar. Você esbarra numa pessoa e às vezes fica lá precisando de alguma coisa que está do seu lado. E você só consegue ver o mal naquela pessoa que está do seu lado. Deus tenha misericórdia de nós. Refletir paz. Não vamos cobrar dos outros, vamos refletir paz na vida dos outros. Caminhar em honestidade. Que sempre possamos servir a Deus, buscar aquilo que é bom. Hoje farei uma diferença. Na próxima hora farei uma diferença. No próximo dia, na próxima semana.
E que ninguém fique pensando, né? Semana que vem, o ano já acabou. Vamos esperar o ano que vem para ver se dá certo, né? Não. Cada dia é importante. E Deus nos deu ele para que nós possamos servi-lo, que nós possamos nos alegrar, aprender coisas novas, e que a gente peça essa paz de Deus esteja no caminho do Senhor. Vamos colocar em pé, vamos orar. Depois nós vamos cantar o hino 165. Obrigado, Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, nós te louvamos, ó Deus, pela tua salvação. E que a cada dia o Senhor nos dê, ó Deus, condições de estarmos buscando boas ações, ó Deus. Ações que são recomendadas, ó Deus, que são instruções da tua palavra, ó Deus. Que possamos nos alegrar com os nossos dias, nos alegrar com os nossos irmãos. Que possamos, ó Deus, viver em paz, buscando a honestidade, a verdade, confessando os nossos pecados, ó Deus, e encontrando mais e mais, ó Deus, dos caminhos do Senhor. Obrigado, ó Deus, pelo tempo que passamos aqui hoje, e que o Senhor Deus nos ensina, ó Deus, nos ensina a refletir sobre o que é bom, ó Deus. Ó Deus, Senhor, conforte o coração daqueles que sofrem, ó Deus, e que, como o salmista disse, possamos também dizer, ó Deus, meu refúgio é o Senhor, ó Deus. Sabemos que quando nos refugiamos no Senhor, ó Deus, seja qual for a tempestade, ela pode se dissipar, como Jesus dissipou a tempestade, os seus discípulos estavam aterrorizados. O Senhor Deus pode também, ó Deus, nos dar a paz. Acalma, Senhor, a tempestade. Nos faça olhar para Ti, Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém.